Graça e paz, querido irmão e irmã, que a bênção de Deus seja derramada sobre a sua vida. Nesse instante, gostaríamos de compartilhar mais uma palavra do coração de Deus sobre a vida da nossa igreja e de todos aqueles que estarão ouvindo essa devocional, com o propósito de gerar edificação sobre as nossas vidas. Nesse tempo de consagração, 21 dias de jejum e oração, com o propósito de restaurar o altar de Deus em nossas vidas. Neste tempo, queremos refletir na palavra de Deus, buscando na unção do Espírito Santo a revelação da palavra do Senhor, que se encontra também no livro de Isaías, no capítulo 6. Eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia neste instante. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, faremos a leitura do verso 1 ao 8 e que o Senhor ministre vida ao seu coração. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A base do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Então depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Quando lemos o livro do profeta Isaías, no capítulo 6, estes 8 versos, podemos perceber uma visão que o profeta recebe no ano da morte do rei Uzias. E o interessante é que nesta visão dos céus, ele contempla os anjos, os serafins voando, ele contempla o altar, um lugar onde Deus estava habitando, uma fumaça enchendo toda a casa, a glória do Senhor resplandecendo, sendo uma visão maravilhosa. E refletindo nestas palavras, muitas vezes quando oramos, quando falamos com Deus, o nosso coração tem a expectativa de ouvir a voz de Deus, mas principalmente que Ele seja a nossa resposta e solução para os problemas e desafios que são apresentados em nossa vida. Porém, não podemos excluir neste tempo de reflexão outro princípio da oração, na qual não apenas encontramos a parte de Deus que vem e nos abençoa. A oração também é uma maneira de nos impulsionar ao cumprimento da vontade de Deus, do chamado do Senhor, da missão do nosso Deus estabelecida sobre as nossas vidas como igreja. Porque neste texto, Isaías simplesmente poderia, como profeta, receber uma visão maravilhosa, vendo aquela fumaça enchendo a casa, a glória do Senhor resplandecendo, serafins voando, a glória de Deus presente naquela visão. Ele poderia simplesmente ficar alegre,
renovado, se sentir completamente abençoado, e aquela visão poderia ser finalizada com a satisfação apenas do profeta Isaías. Mas não é isto que acontece. No ano da morte do rei Uzias, quando os olhos do profeta viram o Senhor, e não há visão mais profunda do que ver o Rei da Glória, o nosso Senhor e Salvador. Ele também consegue ouvir a voz de Deus, que não diz apenas: profeta Isaías, você está abençoado. Não é isto apenas. Deus sempre nos abençoa porque Ele é bom. Mas no verso 8 diz a palavra que ele ouviu a voz do Senhor com uma pergunta. E esta pergunta dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Não podemos perder esta dimensão da nossa fé. Os céus têm uma expectativa a nosso respeito. Deus, na aliança entre nós, com a humanidade e com o Senhor, Ele cumpre a sua parte. Ele envia o seu Filho, Jesus morre na cruz, é fiel até morte, morte de cruz. O nosso Deus tem a sua fidelidade, o seu amor provado, revelado na pessoa de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Mas a aliança, para ter sentido, para ter propósito, ela tem duas partes. Ela necessita de um comprometimento de ambas as partes. E os céus têm uma expectativa a nosso respeito. Este texto que se encontra no livro de Isaías é um texto profético que rompe com o tempo e que alcança gerações que vêm ao nosso encontro. A palavra de Deus não está estática no passado, simplesmente na história. A palavra de Deus, ela se renova dia após dia e ela nos encontra, ela nos alcança. E se neste momento você parar para ouvir a voz de Deus, você também irá ouvir uma pergunta. O nosso Deus te dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quando temos questionamentos e perguntas para Deus, queremos que logo a resposta venha, o porquê seja revelado, a solução seja apresentada. Mas agora, diante da pergunta do Rei da Glória sobre a sua vida, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nesse tempo de oração, quantos seremos corajosos de levantar as mãos e dizer: Senhor, envia-me a mim? Porque foi isto que Isaías fez. E perceba que a resposta do profeta não nasceu apenas de um sentimento no qual ele acreditava estar pronto, totalmente preparado para cumprir a missão profética de ser porta-voz de Deus sobre a nação de Israel. Logo, diante daquela pergunta, ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas o nosso Deus conhecia o íntimo, o mais profundo do profeta. Por isso, um anjo com uma tenaz busca do altar uma brasa viva e toca nos lábios do profeta, que estava questionando: certamente eu vou morrer, porque eu vi o Senhor, eu sou um pecador, habito em meio a um povo de impuros lábios. Mas o nosso Deus, que está à procura de corações disponíveis, tira do altar uma brasa viva, toca nos seus lábios e declara uma palavra: você está perdoado. Os seus pecados, a sua iniquidade foi completamente tirada. E este é o princípio de ser igreja. Não vamos até Deus e a sua presença apenas quando nos sentimos prontos, perfeitos. Pelo contrário,
Nos aproximamos da sua bondade, da sua graça, porque precisamos, porque temos necessidade, porque os nossos lábios são impuros, porque a nossa vida precisa ser transformada. E uma vez em sua presença, somos completamente purificados, justificados pela fé. E a salvação nos alcança. E uma vez salvos, e uma vez perdoados, libertos, curados, restaurados, o nosso Deus nos chama a ser a resposta para a pergunta que os céus estão fazendo neste dia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Que você, meu querido irmão e irmã, seja a resposta para a pergunta de Deus neste dia. Porque o Senhor, Ele cumpre a sua parte na aliança. E a sua igreja precisa retribuir com fidelidade. Somos chamados a cumprir esta missão. Somos chamados a entender o nosso papel de importância e de valor no reino de Deus. Somos chamados a dar frutos na vida da igreja onde estamos, a apresentar os nossos dons e talentos, a entregar o nosso melhor no altar de Deus, a priorizar o reino de Deus, ser fiéis, seja no pouco, seja no muito, ter o compromisso de ser a igreja, de servir as pessoas, de caminhar em unidade, de congregar uns com os outros, para manifestarmos o reino de Deus sobre essa terra. Lembre-se, Deus te responde, te abençoa com graça, em todo tempo. Quando oramos e temos a expectativa de uma resposta, Deus sim é a resposta para as nossas vidas. Mas não perca esta dimensão da fé, da oração. Deus também procura verdadeiros adoradores e aqueles que possam dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor possa te usar, meu querido irmão e irmã. Que você possa ser uma bênção na vida da igreja, para a missão de Deus. Se comprometa, dê o seu melhor, se entregue para Deus. Não vamos enterrar nossos dons e talentos. Não importa se temos 2, 3 ou apenas um. O que temos, o que somos, entregue nas mãos do nosso Deus, porque Ele te dará as palavras certas na hora de abrirmos os nossos lábios e profetizarmos. Na hora de pregarmos o Evangelho, a unção do Espírito Santo irá nos capacitar. Tudo quanto precisarmos, encontramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Seja hoje a resposta de Deus. Aleluia.